Eu sou o pastor Roberto Cruvinel e quero saúdá-los como saúdo todos os dias, dizendo: Reirene tu Kyrio, a paz do Senhor, em grego bíblico. Até avisar que muito em breve eu vou começar a dar aula de grego, viu, gente? Com certeza eu vou começar a dar aula de grego. Bom, e eu quero dizer a paz do Senhor em grego, dizer Havest didaske tão logo tu teu, Kai akuomen tão logo tu teu. A Havest está ensinando a palavra de Deus e nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Comigo aqui, pastor Aldemário Brandão, que é pastor da Igreja Assembleia de Deus, Missão no Brasil, no Parque Residencial Cocaia, ali na Zona Sul, próximo ao Grajaú. É membro também da mesa diretora da nossa Comadesp, que amanhã, aliás, estará no ELAD, no interior de São Paulo. Pastor Aldemário, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Cruvinel. A paz do Senhor a todos os ouvintes, e é um prazer estar aqui mais uma vez, louvando o nome de Jesus. Pastor Aldemário Brandão, a Edna Nascimento, que é da Assembleia de Deus, ela diz: paz, pastor, gostaria de saber se o diabo está preso ou não. A mesma pergunta é feita também pelo Francisco Santiago, que é da Igreja Ministério de Cristo. Quer saber se o diabo está solto ou está preso? Ok, Edna, Francisco, essa pergunta é uma pergunta que muitas pessoas fazem acerca se o diabo está solto ou se ele está preso. A Bíblia declara que o diabo será aprisionado no período chamado período milenial, tá? Quando acontecer a batalha do Armagedon. E aí então Cristo aprisionará o Satanás por 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículo de número 2, e Apocalipse capítulo 20, versículo 10, declara que ele será aprisionado. Hoje, no entanto, entendemos que o Satanás, ele atua, tá? Porém ele é limitado. Quando você olha para 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, o texto diz: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, né? Como leão, buscando a quem possa tragar. Então, a Bíblia mostra-nos que a ação do diabo, ela está livre, porém, dentro de uma limitação de Deus. Ele será aprisionado por 1000 anos no período milenial. Tá, ok. É interessante entender acerca disso também, pastor. É o seguinte, que muita gente está amarrando o diabo, né? O que a Bíblia fala sobre essa questão de amarrar o diabo, prendê-lo? Bem, muitas pessoas estão amarrando o diabo, às vezes até por por um uso de expressão na hora da libertação, porém nada mais é do que neutralizar as forças do diabo, e não exatamente amarrá-lo, porque se amarrar seria melhor deixar amarrado de vez, né? E na verdade, as pessoas às vezes me dizem: pastor, mas funciona. Quando a fé suplanta o conhecimento, né, Deus honra a fé, mas a Bíblia nos ensina que é importante crescer na graça e no conhecimento. Segundo a epístola de Pedro 2:5, me faz a memória, deu agora um branco, ficando a idade, né, irmão? Pode ser. Antes crescer na graça e no conhecimento do Senhor, tá? Uma pergunta aqui, também, que chegou agora pelo Facebook, e o Eduardo Carreteiro: bom dia, sou da Igreja Missão Cádiz, gostaria de saber sua opinião sobre... Estamos vivendo pluralismo dentro das igrejas evangélicas? Abraço, o programa é excelente. Pluralismo. Vamos lá, pastor.
Sim, eu acredito que estamos vivendo sim, infelizmente, muitas pessoas procuram interpretar a Bíblia a seu bel prazer, algumas pessoas procuram sua comodidade e fazem da Bíblia muitas vezes um refúgio, tá, distorcendo o texto para defender linhas até mesmo absurdas à luz da Bíblia. Por exemplo, como essa questão que estávamos falando agora sobre o amarrar o Satanás, quando na verdade deveríamos repreendê-lo e não amarrá-lo propriamente dito. Então, às vezes, existem múltiplas ideias dentro de algumas linhas doutrinárias. Tem que entender o que a pessoa quer dizer com pluralismo. Se com pluralismo ela quer dizer multiplicar esforços numa intenção, uma época, nem sei como é que está esse movimento agora, houve uma época de uma igreja lá do norte, no norte do nordeste, não me lembro bem, que ensinava ministérios específicos, não é? Então, pluralizando ou diversificando uma visão de evangelização. Se a questão é essa, por exemplo, ministério de dança, ministério de teatro, ministério de esportes, não tem isso. A Bíblia não apresenta esse tipo de coisa. Todavia, também não proíbe. Se com pluralismo é isso, louvado seja Deus. Agora, se com relação a dá uma travada, né? Com pluralismo, ele está falando sobre sincretismo religioso, mistura de religiões, isso eu sou veementemente contra, pastor. É interessante, inclusive, que se for isso, inclusive, ele pode até colocar aqui, né? Ele coloca aqui pluralismo, dá uma travada na língua, como verdades individuais. Isso tem muito a ver com o pós-modernismo, né? Que a verdade é relativa. E aí? Se o indivíduo acha que a igreja dele é a única igreja que vai para o céu, irmão, isso é heresia, tá? Isso é heresia. Se a pessoa apregoa que ele é dono da verdade absoluta, isto é heresia. Então isso não deve ser apregoado em hipótese alguma. Agora, vamos entender que a igreja é um corpo, e como corpo, cada membro tem sua atividade. Jesus disse, pregai o evangelho a toda criatura, mas ele disse tão somente, ide e pregai. Agora, como pregar, cada igreja usa a sua maneira de trabalho. Eu defendo, irmãos, embora eu sei que tem pessoas nos ouvindo de opiniões diferentes, elas têm liberdade de ter uma opinião diferente. Nós temos um jovem que adepto da alta crítica, né? Que nos ouve e tem o direito de ter a opinião dele. Mas eu sou da opinião o seguinte, que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus. E as verdades com relação à doutrina são absolutas. As verdades com relação à doutrina são absolutas. Desta forma, doutrina é doutrina em qualquer lugar, em qualquer igreja. Vou citar aqui alguns exemplos de doutrina que qualquer igreja evangélica deve aceitar. Se não aceitar, não é uma igreja evangélica. Primeiro, Jesus Cristo, Filho de Deus, nascido da Virgem Maria. Jesus é Deus, ele é Deus. O homem pecador, longe de Deus, o homem arrependido, perto de Deus. Segunda vinda de Cristo, não é? O tempo é exíguo para fazer uma defesa bíblica de todas essas doutrinas. Nós acreditamos nelas. Esses dias me perguntaram, me mandaram um e-mail, inclusive, pastor, como eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus? Uma das questões é, o Espírito Santo testifica que a Bíblia é a palavra de Deus, não é? Jesus aprovou a palavra, a Bíblia, como sendo, no caso do Antigo Testamento, como sendo a palavra de Deus. Não existe contradições
que possam depreciar a doutrina bíblica, não é? Você pode ter problemas de traduções, algumas traduções, tá? Agora, nós temos pessoas que são inspiradas, não é? E não pelo Espírito de Deus, que se levantam para combater a Bíblia Sagrada, para depreciar a Bíblia Sagrada, né? Em nome de uma intelectualidade. Esses dias disseram que eu tenho algum problema com a ciência. Pelo contrário, irmãos. Onde a ciência termina, a fé continua. E, pelo contrário, já li muita coisa, já fiz debate com professor da Unicamp, com professores de universidades. Quando eu observo a ciência, eu vejo a mão de Deus, que os homens estão descobrindo aquilo que Deus já havia inventado há muito tempo. Não é? Tá ok? Pastor, a Valdirene Oliveira, que é da igreja Atalaia da Última Hora, meu amigo, né, pastor Fabiano Faia, que é essa aí mesma igreja. Ele diz assim: me questiono sobre ir ao monte. Haverá necessidade de irmos ao monte se andarmos rentes à palavra de Deus? Bem, vamos entender, meu amado, a questão de ir ao monte. Os irmãos costumam subir ao monte para orar, para buscar mais a Deus, ter um momento, digamos ali, de uma intimidade maior com Deus. Nada de errado nos irmãos gostarem de orar e subir ao monte. Porém, nós temos que ter cuidado com a idolatria. Por quê? Porque algumas pessoas acham que o monte é mais santo do que a igreja. E, na verdade, o monte não é mais santo do que a igreja, nem a igreja é mais santa do que o monte. O que nós precisamos é de buscar a Deus de verdade. Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Você pode servir a Deus em verdade na sua casa, você pode servir a Deus em verdade na igreja, você pode servir a Deus de verdade no monte. Não podemos ter idolatria contra o monte, pensando que a pessoa é mais santo do que o outro, porque foi para o monte. Quer ir para o monte? Vai lá, ora, busca o Senhor, mas entenda, é apenas uma forma de você se retirar para Deus, e você consagrar sua vida para Deus, e não uma santidade fora do comum. A pergunta da minha irmã, se o pastor me permitir fazer umas colocações, pastor Aldemário. Pois não, pastor. Então, a pergunta da minha irmã veja bem, eu conheço bem a igreja desses irmãos e, vez por outra, esses irmãos se retiram para orar, tem pelo menos 2 vigílias por mês. E é uma igreja séria, gente crente, abençoada. Amigos meus, inclusive. Já preguei várias vezes lá. A questão é o seguinte: se a pessoa não andar, como ela diz, rente à palavra, Tiago capítulo 1, versículo 22, diz a Bíblia: sede, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Versão atualizada. Versão corrigida diz: sede, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Se a pessoa não andar rente à palavra, usando o termo que minha irmã Valdirene usou, se ela não andar rente à palavra, ela é menino da harpa, não é? Então quer dizer que se eu não andar rente à palavra, eu não vou para a igreja. Não, deve ir para a igreja para que Deus faça uma obra. Agora, não é doutrina orar em monte, mas também a Bíblia não proíbe orar em monte. Muitos cristãos do primeiro século reuniam-se em catacumbas. Nem por isso nós vamos pular os muros dos cemitérios para orar a Deus. Agora, veja bem, eu gosto de, quando posso, orar em monte. Por quê? Por algumas questões. Uma delas é didática. Quando eu vou com os meus irmãos ou meus obreiros, eu aproveito esse tempo de traslado, esse tempo de caminhada, para poder compartilhar com os meus obreiros, estar juntos. Outra, no monte, hoje em dia, dependendo do lugar que você for lá, e se você é do movimento pentecostal, tá escrito chamar a polícia para você, não é? No monte não. Agora, tem que se tomar um certo cuidado.
não é? A questão é a pessoa dizer que ela é mais santa porque está no monte. Isso não funciona. Ou dizer, você tem negócio, quem não estiver bem não sobe no monte. Por acaso o monte é o monte que santifica Deus? Não é, né? É Deus que santifica a pessoa. Então, tudo tem que ter equilíbrio, tá? O negócio é orar. Nós estamos voltando. Eu fico pensando, pastor Aldemário Brandão, que complicado. Às vezes nós ouvimos alguns hinos que, para você entender, você tem que ir para a escola dominical, ler bastante a Bíblia, né? Para evangelismo não dá muito certo não, o que você acha? Tem alguns louvores que você tem que fazer o bacharel em teologia. Não, uma vez tinha uma canção, rapaz, falando sobre as virgens pulando sobre os montes, uma coisa assim. Mas chega na igreja, aí que tem, mas é bênção, eu gosto também, de louvor, adoração é bênção também. Vamos lá. Uma pergunta da Maria José de lá de Carapicuíba, pastora Ademar. Os bebês devem ser batizados? Ela ligou no 38714998. O batismo é um ato de fé que deve ser realizado por pessoas que desejam, que pedem para ser batizados. As crianças, os recém-nascidos, eles não têm ainda o discernimento entre o certo e o errado. Então há algumas igrejas que batizam as crianças porque acreditam no batismo como ato de salvação. E o batismo não é ato de salvação, o batismo não salva. O salvo precisa e deve ser batizado, tá? Professando Cristo como Senhor da sua vida. Porém, se a criança ainda está na fase da inocência, não tem discernimento entre o certo e o errado, o correto é deixá-lo crescer e optar pelo batismo. Muito bem. Olha, esse batismo de infantes, inclusive, é defendido por algumas igrejas protestantes, numa exegese, baseado numa exegese equivocada da circuncisão do Antigo Testamento. Já li, inclusive, sobre isso, uma defesa de batismo de infantes, batismo de crianças. Você não vê isso no texto bíblico. Lucas 2, por exemplo, que fala da apresentação de Jesus no templo. No Novo Testamento, você não vê isso. Agora, você vê em igrejas históricas essa questão do batismo de infantes, inclusive mesmo na época da Reforma, e os anabatistas, que na minha opinião, na minha modesta opinião, os anabatistas são pessoas que tomaram postura com relação a isso, não batizando infantes, batizando pessoas arrependidas. Um abraço aqui, Ila Vasconcelos e o povo de Sorocaba que está nos ouvindo. Mas na ponta da linha tem um amigo que ele é gente boa demais, gente boa. E ele vem falando hoje de uma empresa que há 25 anos está no mercado. Ninguém fica, né, pastor Aldemário Brandão, 25 anos no mercado se não tiver, no mínimo, competência, não é? Credibilidade. Cair na graça do povo, não é verdade? E agora, o César Galones vem falando de ótica Gil Lancaster. Aliás, Gil Lancaster eu conheço pessoalmente. É uma pessoa voltada à família, que tem um carinho muito grande com o seu negócio, porque só pode fazer bem quem gosta do que faz. E César Galones vem falando de ótica Gil Lancaster. César, paz do Senhor, irmão. Inclusive, quem quiser conhecer o Felipe Lancaster, entra no site dele, www.felipelancaster.com.br, filho do Gil. Menino, ele às vezes me chama, ô pastor, cara, sabe, humildade, pastor, gente boa, Felipe Lancaster, www.felipelancaster.com.br. Irmão, pergunta aqui do irmão Paulo Henrique, eu vou ler aqui quase uma carta. Ele disse: pastor, boa tarde. Me fizeram uma pergunta e eu não soube responder. Me perguntaram se é correto pegar o dízimo ou comprar a cesta básica e dar para os necessitados, pois esta pessoa está muito desgostosa com o que está sendo, muito desgostosa de como está sendo abordado tal assunto. Pois nos cultos de domingo mais se fala em dízimos e ofertas para a construção do que para a salvação de vidas. Pessoas vão sedentas por uma palavra e só se fala em construção e reforma, pois então
Como devo responder essa questão? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com o Senhor. Vai lá, pastor Valdemar e Brandão. Bem, baseado no texto de Malaquias, capítulo 3, verso 10, o texto diz o seguinte: para que haja mantimento na minha casa. Então, os dízimos, no Antigo Testamento, ele vinha inclusive para o sustento sacerdotal, para aqueles que trabalhavam em volta do altar. Hoje, os dízimos são exatamente para o quê? Para a manutenção da igreja. Como a igreja ela não é mantida por nenhuma entidade pública, por nenhuma instituição pública, ela é mantida pelos fiéis. E quando o irmão congrega e ali termina usufruindo da infraestrutura daquela igreja, desde a água até a energia e tudo mais. Então nada melhor do que você ser contribuinte da igreja a qual você serve. Você não tem autoridade de gerir o próprio dízimo. A administração do seu dízimo. O dízimo você entrega na casa do Senhor, e se alguém gerencia de forma errada, ele vai prestar conta diante de Deus. Agora, irmão, deixa eu dar uma palavra aqui. Cada um tem a igreja que quer. Eu sou contra esse negócio. Irmão, culto é para você adorar a Deus. O negócio de você ficar 1 hora, como eu já vi, 1h15, 1h20, alguém ficar falando de oferta, a não ser que for um estudo bíblico específico sobre finanças. Você está sabendo que você vai lá ouvir um estudo bíblico. Irmãos, eu já vi gente mentir no púlpito, falando de dinheiro. Vou dizer para você, irmãos, cada um tem a igreja que quer. É correto você cuidar da sua igreja. A Bíblia diz, em Lucas 6,38, dai ser-vos a dado, boa medida, recalcada, transbordante, sacudida, vos deitarão no vosso regaço. Com a mesma medida que medis, os medirão a vós também. Jesus não revoga o dízimo, veja Mateus 23:23. A postura do Novo Testamento ainda era maior do que o dízimo. A Bíblia diz lá em Pedro que existe, lá em Coríntios diz que cada um contribui segundo o seu coração, mas em Pedro diz que existem pessoas que por coração exercitado na avareza. Agora, você gastar um tempo de 1 hora no culto de 2 horas, 2 horas e meia, você gastar 1 hora, 1h15 só para falar de oferta, Deus vai, se você ofertar tanto, Deus vai te colocar não sei aonde. Irmão, isso é simonia. Simonia é pecado. Incentivar o povo a baganhar. Tem gente que está agiotando Deus. Eu vou dar para Deus me devolver com juros. Eu entrego o melhor a Deus, porque eu amo Deus. Jesus me salvou. Eu quero ver as almas serem salvas. É óbvio, irmão, porque quando você vai a uma igreja, você quer sentar numa boa cadeira, você quer ter pelo menos um conforto no som, entender o que está sendo falado. Isso custa dinheiro. Agora, quem é que vai cuidar disso? O povo de Deus. Está errado pedir dinheiro para político. Aliás, quem pede dinheiro e toma dinheiro de político está cometendo crime. E esse político pode ser até ficar inelegível, né? Crime eleitoral, né? Ou pegar dinheiro, sabe? Quem tem que cuidar, a Bíblia diz, se você é fiel no mínimo, Deus te coloca no muito. Eu acredito que Deus é poderoso para te dar negócio, estratégia de ganhar dinheiro, te dar, te prosperar, porque algumas pessoas têm que manter a obra. O próprio Jesus foi colocado num túmulo de alguém que se infere, tinha recursos, era um senador honrado. Alguém que a Bíblia diz que Jesus era mantido com a fazenda das mulheres ali. Não é? Com os recursos daquelas pessoas. Havia tesouraria. Então, mas o cerne do Evangelho é falar de salvação, de liberdade. Aliás, irmão, pouco se faz apelo por aí. É só, meu amigo, você prospera mais, você enrica mais, o sangue de Cristo tem poder, irmão. Não é? Eu quero voltar ao primeiro amor, não é isso? Agora, o que é o primeiro amor, irmão? Eu preguei sobre isso. Aliás, quarta-feira eu vou continuar pregando sobre Efésios 4, lá na nossa igreja. Você é meu convidado, tá ok? Você é meu convidado. Vamos lá. A Aparecida da Quadrangular de Osasco, sempre vem umas pessoas baterem na minha porta para falarem de uma igreja como a Bíblia. Eles falam sobre a igreja de Deus, sobre a Nova Jerusalém, sobre a água viva que desce do céu, e sobre uma noiva, que segundo eles é o Deus Mãe.
eles falam que o nosso batismo não é válido, porque devemos batizar em nome de Jesus. Porque não devemos batizar em nome de Jesus, e sim em nome de Deus Mãe. O que vocês sabem sobre isso? Eu nem conheço essa igreja, mas eu posso te afirmar que é uma heresia, que ela é herética, né? Gálatas capítulo 1, versículo 6, deixa eu ver aqui, 6, vou ler do 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que alguns que vos perturbam, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, Paulo dizendo, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue o evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja anátema, quer dizer, maldito. Tá ok? Assim como já dissemos, agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vai além daquele que recebestes, seja anátema. Então, a pior mentira é a que mais se parece com a verdade. A pessoa vem falar da Nova Jerusalém, fala de Jesus, usa a Bíblia e de repente insere uma mentira. Não é? Você já viu o tamanho de uma bala? Não é? Quanto o senhor mede, irmão? O senhor mede, pastor? 1,73. Eu tenho 1,80 aproximadamente. Não é? Mas comparando, o senhor é infinitamente maior do que a ponta de uma bala de 9 milímetros, não é? Não precisa nem ser 9 milímetros, não é? Pode ser um 32, uma bala. 22. Se pegar, vai arriscar te derrubar. Entendeu? Então, heresia, irmão, nós não... E falando de heresia, a Keila Vasconcelos, lá de São Bernardo, de Sorocaba, pergunta, pastor, o que nós achamos sobre maldição hereditária. Um abraço ao amigo Brandão. Você conhece Keila Vasconcelos? Perfeitamente. Meus amigos ali. Então vai lá. Pastor Regivaldo, pastor Robson, meu abraço aí a todos os irmãos aí de Sorocaba. Deus abençoe meus irmãos de Sorocaba. Irmã Keila, a questão da maldição hereditária, a Bíblia declara o seguinte: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tá? Portanto, se você aceitou a Cristo como Salvador, a velha a natureza, ou seja, a condição que você tinha outrora se passou. Você se tornou nova criatura em Cristo Jesus. Então toda maldição foi quebrada. O sangue de Cristo na cruz do Calvário foi para redimir o homem de todos os seus pecados, independente dos pecados hereditários, pecado do pai, da mãe, do pecado hereditário, do suposto pecado hereditário é da pessoa, independente dos pecados da sua família, tá? Você foi purificado de todos os seus pecados. Então não há maldição hereditária sobre aqueles que estão em Cristo, deixando claro, os que estão em Cristo. Muito bem, Ezequiel 18,4 diz: alma do pai é minha, alma do filho é minha, alma que pecar, esta morrerá. Está escrito, eu acredito. Tá? 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Tá ok? O Naldo da Assembleia de Tatuapé tem um contrato com um advogado, que é um irmão da igreja, ele está me passando para trás. Eu queria saber o que se eu devo falar com o nosso pastor. Naldo, para você começar o negócio com esse irmão, você falou com o pastor? Para você começar fazer um negócio com o advogado, você falou com o pastor? Se você falou com o pastor, não tem problema de você falar com o pastor agora, não é? Agora vamos lá, o que o pastor vai tratar? De coisas espirituais. Se a coisa de negócio, irmão, a Bíblia diz que lá em Coríntios, que Paulo se escandalizava por ter que levar, pelo pessoal levar irmãos a juízo. Deixa eu ver se eu levanto aqui, né? Coríntios 6, Paulo diz assim, que ele fica meio escandalizado com isso, pastor. Aqui, ó, entretanto, capítulo 6, versículo 5, entretanto vós, quando tendes de julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Olha aqui, o correto é a gente resolver os problemas entre nós, mas tem hora que não dá para resolver o problema entre nós. Olha o versículo 5, para a vergonha vou-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade, mas muitas vezes uma das partes é irredutível,
e se comporta como descrente, né? Versículo 6. Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, isso perante incrédulos? Se existir entre vós demanda, já é completa derrota para vós outros, porque não sofreis antes a injustiça. Agora, baseado nisso, que tem muita gente fazendo falcatrua no Evangelho. Mas ele não, eu vou prejudicar o irmão, e aí ele não vai me levar a juízo, porque ele vai se considerar um derrotado, e ele vai querer sofrer injustiça. Irmão, tem gente que está na igreja e não é irmão. Não é irmão. Então você pode falar com o seu pastor, conversa lá com o advogado, vê, que às vezes, irmão, em matéria de direito, tem coisa que demora demais para resolver. Demora. Não é? Dá para o irmão te explicar direitinho, não é? Dá para o irmão te explicar, eu falo disso para os seus direitos. Irmão, às vezes você trabalha com uma pessoa crente e ele não honra o que tratou com você, o que vai fazer? Você está recebendo na justiça.